142%. É quanto o CVI rendeu nos últimos 10 anos. Se você investiu em renda fixa nesse período, fez a coisa certa. Pelo menos é o que parece. Agora converte esse retorno para dólar. Leva em conta o quanto o real se desvalorizou no mesmo período. 4% em 10 anos. Não é erro de cálculo, é matemática básica de câmbio. E é exatamente esse problema que me motivou a começar esse canal. ETF significa Exchange Traded Fund, fundo negociado em bolsa. Mas o nome técnico não importa tanto quanto a ideia por trás. Pensa assim, você compra uma cesta. Dentro dessa cesta tem um pedaço de 500 empresas americanas ao mesmo tempo. Apple, Microsoft, Amazon, Google, todas juntas em uma única compra, com qualquer valor. Se você compra a ação de uma única empresa e ela vai mal, você sente esse impacto diretamente na carteira. Num ETF amplo, com centenas de empresas, esse risco fica diluído. Você continua exposto à bolsa, é claro, mas não depende do resultado de uma única companhia. Isso é diversificação de verdade, e é o que o ETF entrega de forma simples e barata. E o custo? Um dos ETFs mais populares do mundo, o VOO da Vanguard, cobra 0,03% ao ano. Isso é R$ 3 para cada 10 mil investidos por ano. Fica com esse número na cabeça, porque daqui a pouco eu vou mostrar com que você está comparando isso no Brasil. Para um brasileiro, investir em S&P 500 existem dois caminhos. O primeiro é pelo Brasil. Você compra o IVVB11 na sua corretora de sempre, em reais, sem precisar abrir conta fora do país. É simples, é acessível e funciona. O segundo é pelo exterior. Você abre uma conta em uma corretora americana e compra o IVV ou o VOO diretamente em dólar. Um pouco mais de burocracia para começar, mas com diferenças relevantes no longo prazo. Aqui está a diferença de custo que eu mencionei antes. O IVVB11 cobra cerca de 0,23% ao ano de taxa de administração. O IVV e o VOO cobram 0,03%. Parece pequeno. Em 20 anos, sobre um patrimônio de R$50 mil, essa diferença acumula. É esse tipo de conta que eu vou detalhar na newsletter semanal do Fora do Real. E tem um ponto que pouca gente faz questão de explicar. O imposto sobre dividendos é praticamente o mesmo nos dois caminhos. Nos dois casos, há retenção de 30% na fonte sobre os dividendos. O que diferencia de verdade é a taxa anual, a moeda em que você está exposto e a simplicidade operacional de cada rota. E para patrimônios maiores, a questão de sucessão patrimonial. Deixa eu te mostrar como funciona na prática. Pelo caminho brasileiro, você vai na sua corretora, busca o código IVVB11, define a quantidade e compra. Pronto! Você já tem exposição ao S&P 500 em reais sem sair daqui. A simplicidade é o principal benefício dessa rota. Pelo caminho do exterior, aqui um exemplo de como seria pelo Interactive Brokers. Você busca o ticker VOO, define a quantidade de cotas, coloca uma ordem a mercado, a compra é executada na Bolsa Americana. A interface é em inglês, mas é mais simples do que parece. Na semana que vem, vou te mostrar exatamente como abrir essa conta do zero, sendo brasileiro. Existem milhares de ETFs no mundo, mas para começar, 3 categorias são suficientes. Os ETFs de ações, como o VOO e o IVV, que seguem o S&P 500, são os mais populares. Risco de mercado, retorno histórico sólido no longo prazo. ETF de renda fixa, como o BND, que investe em títulos de dívida americanos. Eles têm menos volatilidade e podem ajudar a compor a parte mais defensiva em dólar. Os ETFs de setores, como o QQQ, focados em tecnologia, são mais concentrados e podem ser interessantes, mas não precisa ser o começo. Para muita gente que está começando a estudar o investimento global, o S&P 500 costuma ser o primeiro índice a entender. 500 das maiores empresas americanas, custo baixíssimo e uma longa série histórica. Antes de encerrar,
quero ser direto sobre algo que os vídeos de ETF geralmente pulam. Este gráfico mostra o S&P 500 nos últimos 30 anos. O crescimento é real, a tendência de longo prazo é real. Mas olha essas quedas. Em 2001 a 2002, menos 49%, a bolha das .com. De 2008 a 2009, menos 56%, a crise financeira global. Em 2020, menos 34% em 30 dias, o choque da pandemia. Em 2022, menos 25%, o ciclo de alta de juros. Quem precisou de dinheiro nesses momentos, perdeu de verdade. ETF não é reserva de emergência. A regra mais prática que eu conheço é essa. Dinheiro que você vai colocar em renda variável é dinheiro que você não vai precisar por pelo menos 5 anos. Antes desse horizonte, o risco é real e concreto. Com mais tempo, historicamente, o investidor teve mais chance de atravessar os ciclos de queda sem precisar vender no pior momento. Isso não é pessimismo, é o mínimo que você precisa saber antes de começar. 5 anos ou mais, esse é o horizonte mínimo para pensar em renda variável no exterior. Não por teoria, por história. Eu deixei 2 links na descrição. O primeiro é a newsletter semanal do Fora do Real, gratuita, onde eu aprofundo esse tipo de conta. O segundo é o Dolarímetro, uma ferramenta simples para você ver quanto da sua carteira já está exposta ao dólar. Se esse conteúdo faz sentido, curta o vídeo e assina o canal. Na semana que vem, como abrir conta no Interactive Brokers sendo brasileiro. Do zero, passo a passo, sem mistério. Até lá!